Vou tentar olhar hoje para a câmera, viu, gente? Então, bom dia, ou boa tarde, né? Para quem estiver assistindo. A gente vai ver hoje um pouco de ondas, tá certo? Eu tentei fazer um resumo, né? Tentando colocar algumas coisas, o princípio básico de ondas, alguns fenômenos ondulatórios e, juntamente com isso, colocar um pouco de som, né? Juntar um pouco de tudo, tá bom? Então, aí a gente está vendo alguns tipos de onda, né? A gente está vendo ondas marítimas, né? Ondas do mar, estamos vendo um pingo sendo jogado, formando um conjunto de ondas, estamos vendo ondas em molas, e estamos vendo ondas eletromagnéticas do micro-ondas, estamos vendo som, que também é uma onda. Então, tudo isso a gente está vendo aí, tá bom? Então vamos lá, conceito de onda. Vamos ter um pouco de calma aí para a gente entender esse conceito. A onda, na verdade, é um conjunto de pulsos. Então, quando você pega uma corda e faz um pulso nele, dessa forma aqui, ó, você faz um pulso, ela vai fazer mais ou menos esse formato. Quando você faz esse formato, quando você faz várias vezes, você tem um conjunto de ondas. Você tem um conjunto de pulsos que formam uma onda. O que é importante a gente entender disso daí, de onda? Que ela, importantíssimo, onda não leva matéria, ela não transporta matéria. Onda transporta energia e informação. É por isso que a gente consegue hoje ter tudo que a gente tem de informação. Ou seja, no YouTube, tudo isso, a gente tem um conjunto de ondas que fazem com que esse sinal chegue, que o sinal de internet chegue, o sinal do Wi-Fi chegue, né? O sinal de televisão chegue, o sinal de rádio chegue. Então tudo isso aí é através de um conjunto de ondas, tá bom? Não simplesmente um pulso. Então, quando você tem um pulso, forma uma onda pequena, mas o conjunto de ondas o conjunto de pulsos que vai formar essa onda. E lembrando, onda não transporta matéria. Então, se você tivesse, por exemplo, um barquinho aqui, ó, fosse uma onda no mar, e você tivesse um barquinho aqui velejando, né? A quantidade de ondas que passasse por ele não ia mudar a posição dele. Só ia mudar, ele ia subir e descer, óbvio, mas não ia mudar a posição dele, ou seja, ele não ia se movimentar. Lembrando, onda não leva matéria, só leva informação e energia. Tá bom? Vocês podem ver aí o exemplo, ó. A onda passou e o pequeno objeto de isopor ficou no mesmo lugar. Tá vendo? Então a onda passa, ele fica no mesmo lugar. Professor, mas aí eu fui lá no mar e tomei um caldo e a onda me levou lá para perto da praia. Mas ali é outro caso, gente. A onda marítima, ela é só onda lá no meio do mar. Quando ela chega próximo da praia, ela é apenas um fluxo de água, tá bom? Ela deixa de ser uma onda. Então vamos continuar. Temos a classificação de onda, eu não trouxe todas, trouxe as mais importantes, que são ondas transversais e onda longitudinal. Qual a diferença de uma onda transversal com a longitudinal? Presta atenção bem no slide aí, gente. Ó, uma onda transversal, você faz o pulso dela para cima ou para baixo e ela se movimenta para frente. Então a direção do pulso é uma e a velocidade é outra. Tá vendo? Então eu tenho uma onda transversal. Quando você pega a mola e você faz o seguinte, você pressiona essa mola e aí ela corre, né? Esse pulso corre pela mola, você faz o pulso para frente e ela continua andando para frente. Então, quando a gente tem esse tipo de situação, então a gente tem uma onda longitudinal. É importante, viu, gente? A gente entender, por exemplo, o som é uma onda longitudinal, então é bom a gente entender essas coisas, tá bom? Vamos lá. Classificação de ondas mecânicas e eletromagnéticas. Temos aí uma das classificações mais importantes. Por quê? Uma onda mecânica é aquela que usa o som, que precisa de um meio para se propagar, tá bom? E a onda eletromagnética é aquela que não precisa de meios para se propagar, tá certo? Então, a gente pode ter alguns casos, e eu gosto muito de filme, então os filmes ilustram bem isso. Por exemplo, no espaço não tem como ter som. Eu já comentei esse filme aqui, é interessante eu comentar de novo. É o filme Gravidade. No filme Gravidade, houve um problema em uma estação e essa estação passou, né? Esses destroços começaram a destruir outras estações. E aí é interessante quando você está assistindo o filme que esses destroços vêm na nave, né? na estação em que a atriz estava, né? A Sandra Bullock. Então esses destroços vêm e você fica esperando, né? Quando os destroços vêm, quando você está assistindo um filme comum, você espera aquela zoada, aquele impacto, né? E não tem som nenhum. O único som que tem é dela falando com o amigo dela, porque dentro do capacete tem
ar. Ar é matéria. Então o som consegue se propagar dentro do capacete, ou seja, dentro da roupa. Mas ele não consegue se propagar dela para outra pessoa, só através de uma onda, né? E aí eles usam rádio, né? A onda de rádio é uma onda eletromagnética. Então, ela consegue ouvir ele por onda de rádio, mas se os dois estivessem no espaço, eles não conseguiriam ouvir um ou outro, porque o som é uma onda mecânica, e ondas mecânicas precisam de um meio para se propagar. A luz não. Por isso que eles se enxergam, eles não conseguem se ouvir, mas as pessoas conseguem se enxergar no espaço. Por quê? Porque a luz é uma onda eletromagnética, então ela não precisa de um meio para se propagar. Ela se propaga no vácuo, principalmente no vácuo, tá bom? Então vamos lá, gente. Ó, elementos de uma onda, vamos aqui para o quadro para a gente entender o que é amplitude, o que é crista, o que é vale, o que é comprimento de onda, viu? Venho aqui para o quadro. Então, ó, o comprimento de onda, vamos primeiro para a amplitude, que é o mais simples. A amplitude é isso aqui, ó. É o tamanho, né, da onda. E aí, gente, ó, eu vou sempre relacionar com algumas coisas, porque como não dá tempo a gente falar tudo, então eu vou relacionar. Então, um som, ele é mais potente, né? Você ouve ele de forma mais forte no seu ouvido, quando a amplitude é maior. Quando você aumenta o volume de um som, você está aumentando a amplitude dele, tá bom? Não aumenta o comprimento de onda, nem frequência, nem nada. Você aumenta a amplitude dele. Então a amplitude está ligada à potência do som, o volume que ele tem. Então essa é a amplitude. Quando a gente tem um ponto mais alto, a gente chama de crista, ponto mais alto da... E o ponto mais baixo a gente chama de vale. Então aqui a gente tem vale aqui, temos crista aqui e temos crista aqui. O importante, gente, da gente identificar é o comprimento de onda. O que seria o comprimento de onda? Seria o tempo para que seja feita uma oscilação. Lembrando que as ondas, elas são um movimento oscilatório, ou seja, elas vão se repetir, né? Então, se elas vão se repetir, a gente precisa saber onde começa e onde termina uma onda. Então, ó, se eu comecei a onda aqui, ela está indo para cima. O pulso dela está para cima. Então, ela vai subir e descer. Aqui não é um comprimento de onda, tá bom, gente? Por quê? Porque só vai ser o comprimento de onda quando ela estiver recebendo a onda subindo também, ó. Aqui ela está descendo. Vejam, o pulso aqui é subindo. Então, ó, aqui que vai ser o pulso subindo. Tá vendo? Então, para que seja uma onda, ela precisa subir e descer. E aqui é um comprimento da onda, ó, daqui para cá. Visualmente melhor é entre duas cristas e entre dois vales. Também você pode considerar como comprimento de onda. Mas entender que o comprimento de onda é quando ela dá uma oscilação toda, ou seja, começa e termina do mesmo jeito, viu, gente? Quando uma coisa dá uma volta, nessa aqui, ó, tá assim. Para ele dar uma volta, ele tem que ir, ficar de cabeça para baixo e voltar para a mesma posição. Então, ó, subiu, desceu, chegou na mesma posição. Isso aqui são comprimentos de onda. Aí a gente vai ver a equação fundamental da ondulatória, que é V lambda F, né? Alguns falam, você lambeu ferida. É um negócio meio nojento, mas a gente acaba lembrando as coisas. Então, quando a gente tem V é igual a lambda vezes frequência, então V é velocidade, lambda é comprimento de onda e F é frequência. Lembrando que frequência vai ser sempre 1 sobre período. Professor, o que é frequência? Frequência é a quantidade de voltas ou a quantidade de oscilações que ela dá em um determinado tempo. E o que é o período, professor? O tempo ela dá uma oscilação. Então vamos lá. Se essa onda ela leva 2 segundos para chegar até aqui, ou seja, para fazer uma oscilação ela leva 2 segundos, então a frequência é o contrário disso, ou seja, 1 sobre 2. Tá bom? Então é só a gente entender esse conceitozinho simples. Então velocidade é igual a lambda F. Então V sempre dado em metros por segundo. Lambda dado em metro. E frequência dada em hertz, que é 1 sobre segundo, tá bom? Então, lembrando essas condições aí, a gente vai jogar aqui, ó, na fórmula e descobrir a frequência. O que é importantíssimo aí nesse caso, gente, a gente entender a relação de proporcionalidade, ou seja, se é
inversamente ou diretamente proporcional, tá bom? E essa formulação, gente, F igual a M vezes A, tem milhares de fórmulas desse jeito aqui, milhares não, né? Tem muita fórmula desse jeito aqui, que a gente tem que saber a condição, né, de crescimento ou decrescimento. Então, sempre aqui, gente, ó, se a frequência for maior, o comprimento de onda vai ser menor. Então, frequência e comprimento de onda são sempre inversamente proporcionais. Então, quanto maior o comprimento, menor a frequência. Quanto maior a frequência, menor o comprimento. Tá bom? Então, isso é um conceito. Aí vamos ver alguns fenômenos ondulatórios, gente, rapidamente. Isso eu considero os mais importantes, porque cai mais, né, nas provas que vocês vierem a fazer. Esse é um da difração. É o fenômeno que a gente entende como a capacidade que as ondas têm de ultrapassar obstáculos, né? Então, a gente consegue ouvir as pessoas que estão em outro cômodo, mas não conseguimos ver. Por que a gente consegue ouvir e não consegue ver? Porque as ondas sonoras, elas têm um comprimento de onda maior, então elas conseguem ultrapassar alguns obstáculos. Isso é uma capacidade, gente, de várias ondas. Vocês viram ali, né? Você tem uma onda que ela vai entrar em um determinado objeto. Então ela vai fazer sempre esse formato de ultrapassar. Se ela vir reta, ela vai abrir, né? Tentando, ou seja, completar todos os espaços. Isso é uma onda, viu, gente? Difração é o fenômeno causado por quê? Ou é o que a gente entende pelo quê? A capacidade que a onda tem, né, de ultrapassar os outros obstáculos. Por isso que a gente tem o Wi-Fi, gente. A gente está no quarto lá do fundo, o Wi-Fi está na frente e a gente consegue. Ele vai ultrapassando obstáculos até chegar na gente lá, chegar no sinal da gente. Tá bom? O Wi-Fi, lembrando, gente, é um ponto, né, que libera ondas eletromagnéticas que a gente consegue, né? A luz, gente, sofre difração. Só que a luz, gente, a luz que a gente vê, ela tem um comprimento de onda muito pequeno. E para que haja difração, o comprimento de onda tem que ser maior. Então, por isso que a luz sofre difração, mas se a abertura for muito, muito, muito pequena, tá bom? Acontece difração da luz em raio-x, por exemplo, em aparelhos de raio-x, tá certo? Então, a difração é essa capacidade. Vamos lá. Fenômenos ondulatórios, a gente tem polarização. Vocês podem ver uma foto que foi tirada sem uma lente polarizada e com uma lente polarizada. Qual é o objetivo da lente polarizada, gente? O objetivo da lente polarizada é diminuir a quantidade de luz que se passa ali no caso, né? Então, o que é uma lente? O que é polarizar uma onda? Lembrando, isso é importante. A única onda que pode ser polarizada é a onda transversal. A onda longitudinal não pode. Então, se a gente puder olhar aí no slide rapidamente, se você ver, imagine que a gente tem uma onda transversal. A luz é uma onda transversal. Vocês estão vendo aí os 3 tipos de luz. Então ela se propaga em todas as direções. Estão vendo? Ela é tridimensional e se propaga em todas as direções. O que é que acontece? Eu não quero luz de toda forma. Eu só quero uma luz que passe um pouco de luz. Ou seja, um feixe de luz, eu só quero a luz que passe de forma vertical. Então você coloca um filtro polarizador que só vai passar a lente vertical. Se você só quer horizontal, então só vai passar o raio de luz horizontal. O que é interessante é esse terceiro exemplo. Por quê? Porque ele colocou um filtro vertical e colocou um filtro, depois colocou um filtro horizontal. Ou seja, a pessoa não consegue ver nada do outro lado. Porque no primeiro filtro só passa horizontal. No segundo filtro só passa, vertical, perdão. No segundo filtro só passa horizontal. Então não vai conseguir passar a horizontal por esse filtro. Então a pessoa do outro lado não enxerga. Que é o que acontece basicamente quando você tem que não enxergar alguma coisa naqueles programas em que você coloca aquela venda. É basicamente isso. São filtros que impedem que a pessoa veja do outro lado. Então isso é polarização, tá bom, gente? Só acontece em ondas transversais. A gente tem a ressonância, que é muito importante a gente entender o conceito de ressonância. Por quê? O conceito de ressonância é quando você tem um objeto, né, ou uma fonte de ondas que vai transferir para outro objeto essas ondas e os dois vão entrar em ressonância na mesma frequência. Ou seja, você vai passar energia de um para outro. Tá bom? Quando eles entram em ressonância, eles entram na mesma frequência, eles vão ter a mesma frequência e eles vão transmitir energia. Porque se eles vão entrar em vibração, por exemplo, os dois vão estar vibrando, ou seja, os dois vão estar gastando energia ou tendo energia naquele momento. Então, aquilo ali, gente,
a ressonância está ligada à frequência dos dois ao mesmo tempo, tá bom? Importante ou interessante que a gente viu, uma ponte uma vez caiu, porque ele entrou em ressonância com o vento. Estava tendo um vento naquela cidade, e aí ele entrou em ressonância com o vento. Então o vento que veio, entrou em ressonância com a ponte começou a vibrar, e essa ponte despencou, gente. Passou 16 horas vibrando até despencar. Então esse é um exemplo. E aí eu quis trazer um pouco do som também, viu, gente? Então, só lembrando, gente, a característica fisiológica do som. Existe som alto e som baixo, tá bom? O som alto, gente, está ligado à altura do som. A altura, ela está ligada à frequência, tá certo? Não à amplitude. A intensidade está ligada à amplitude. Então, intensidade está ligada à amplitude. Como é que eu sei isso aí, professor? Então, um som alto, gente, ele tem alta frequência. E ele é mais fino, conhecido como agudo. Tá bom? Então, som alto, uma pessoa que canta alto, que nem o Pablo, né? O Pablo canta alto, então o Pablo canta fino, tá bom? Canta mais agudo, tá certo? O que é um som baixo, gente? Um som baixo é um som de baixa frequência, beleza. É o que a gente chama de som grosso, uma voz grossa. Uma voz grossa é uma voz grave. Tá certo? Então, som de alta frequência, a gente tem como som alto. Som alta frequência, som fino e agudo. Baixa frequência, som baixo. Então, é um som grosso, né? Um som mais grosso, né? Que a gente tem uma voz mais grossa. Tipo a Paula Fernandes. A Paula Fernandes canta baixo, tem voz grossa. Por exemplo, a Ivete Sangalo também. É um som de baixa frequência e ele é mais grave. Tá certo? É um som mais... A intensidade, gente, ela está ligada à amplitude. Ou seja, se tiver uma amplitude maior, som de alta intensidade. Se tiver uma amplitude menor, som de baixa intensidade, né? Então, quando você modifica o volume, você não... A gente tem, aumenta o som, né? Deixa ele mais alto. Não. A gente ou aumenta a amplitude ou diminui a amplitude da onda, tá bom? Então, por isso que a gente consegue... Isso aqui é um pouco de som, viu, gente? Porque eu queria trazer um pouco também, porque não dá pra gente ver ondas e sons separados, tá bom? E aí a gente vai para algumas questões rápidas, pra gente, tudo no Enem, viu, gente, aí. Então, só pra gente entender, as notas musicais podem ser agrupadas de modo a formar um conjunto. Esse conjunto pode formar uma escala musical, dentre as diversas escalas existentes. A mais difundida é a escala ditônica, que utiliza as notas denominadas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Essas notas estão organizadas em ordem crescente de alturas, sendo a nota Dó a mais baixa e a nota Si a mais alta. Ou seja, a nota Dó é a mais grave e a nota Si é a mais aguda. Considerando uma mesma oitava, a nota Si, que tem menor... Tem menor o que? Vamos lá? Ele quer a gente tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Considerando uma mesma oitava, a nota Si é a que tem menor. Vejam, gente, se ela é mais baixa, se ela é mais alta, ela tem maior frequência. A gente for marcar, ele quer saber menor. Se ela tem maior frequência, ela é a nota aguda, mais fina, mais alta. Se a nota Si é a mais alta, mais fina, mais aguda, ela tem maior frequência. Então ela vai ter o quê? Menor comprimento de onda. Tá vendo? Bota aí no slide, ó. Então letra E, viu, gente? Então tomar cuidado, né? Aquele que tem maior frequência, que é a nota Si, que é a mais alta, ela vai ter menor comprimento de onda. Tá certo?
uma boa questão aí para a gente prestar atenção na proporcionalidade aqui, diretamente ou inversamente proporcional. Vamos para a segunda questão. Então, ó, essa aqui é outro fenômeno ondulatório para a gente entender. Ó. Ao diminuir o tamanho de um orifício atravessado por um feixe de luz, passa pelo menos por um intervalo de tempo e próximo da situação de completo fechamento do orifício, verifica-se que a luz apresenta um comportamento como ilustrado na figura seguinte. Sabe-se que o som, dentro de suas particularidades, também pode se comportar dessa forma, ou seja, a gente consegue, aí está falando do fenômeno da difração, aquele que a gente consegue ouvir ou que a onda tem capacidade de ultrapassar os obstáculos. Em qual das situações a seguir está representado o fenômeno descrito? Ao se esconder atrás de um muro, o menino ouve a conversa de seus colegas, né? E aí tá certo, né? E realmente, se a pessoa estiver atrás de um muro, vai conseguir ouvir, mas não consegue ver, mas consegue ouvir. Ao gritar diante de um desfiladeiro, uma pessoa ouve a repetição, isso está mais relacionado ao eco. Ao encostar o ouvido no chão, o homem percebe que um som de uma locomotiva, antes de ouvi-la parar, está ligado à vibração, à reverberação do som, a vibração dele. Ao ouvir uma ambulância se aproximando, uma pessoa percebe que o som está mais agudo e está ligado ao efeito Doppler, que a gente pode estudar depois. Ao emitir uma nota musical muito aguda, uma cantora de ópera faz com que uma taça de cristal se despedace. Isso é importante, viu, gente? Isso é ressonância, tá bom? Como ela está cantando uma certa frequência e a taça também tem uma certa frequência, então os dois juntos entram em ressonância, por isso que quebra. Você transfere energia, né, da sua boca, da sua fala, né, do som da sua boca, para aquela taça, por isso que ela quebra. Entrar em ressonância é isso, viu, gente? É ter a mesma frequência e transferir energia, tá certo? Vamos lá. Ao sintonizar uma estação de rádio, o ouvinte está selecionando apenas uma dentre inúmeras ondas que chegam à antena receptora do aparelho. Essa seleção acontece em reação à ressonância do circuito receptor com a onda que se propaga. O fenômeno físico abordado no texto é dependente de qual característica da onda. Gente, ressonância está ligada à transferência de energia de um para outro através da frequência. Então, quando você toca uma nota, a nota de cima, todas as outras cordas vibram. Ou seja, você só tocou de cima. As outras vibraram porque elas entraram em ressonância com a corda de cima. Então, transferiu a mesma frequência da nota de cima, vão estar nas notas de baixo. Mesmo a densidade linear sendo diferente, mas elas entram em ressonância, ou seja, todas tocam ao mesmo tempo, transfere-se energia, certo? Nas rodovias é muito comum os motoristas terem a visão ofuscada e receberem luz refletida de água empoçada no asfalto. Sabe-se que a luz adquire polarização horizontal. Essa luz ela adquire polarização horizontal. Para solucionar esse problema, a possibilidade do motorista, utilizar óculos de lente constituída por filtros polarizadores. As linhas nas lentes dos óculos representam o eixo de polarização dessas lentes. Quais são essas lentes que solucionariam esse problema? Gente, se ele não quer receber luz horizontal, a única forma é ele polarizar que só passe luzes verticais, né? Se ele não quer receber horizontal, que é aquela luz que fica que bate no asfalto e fica assim ofuscando a vista, então ele vai ter, se ela é horizontal, você tem que desfazer da horizontal e ficar só com a vertical. Então, nesse caso aí seria letra A. Beleza? Coloquei no... volta lá rapidinho, só para mostrar a letra A. Aí, ó. Letra A, viu, gente? Então, se ele não quer horizontal, fica só as verticais. Agora pode passar. Essa é a última questão relacionada... tem um cálculozinho, né? Nem tudo é teoria, mas a gente tem muita questão teórica. Então, vamos fazer essa questão aí rapidamente. Na câmara de cozimento, um forno de micro-ondas e flutuação do campo elétrico é adequada para o aquecimento de água. Esse tipo de forno utiliza micro-ondas, com frequência de 2,45 GHz, para a alteração e orientação das moléculas de água, bilhões de vezes a cada segundo. Essa foi a frequência escolhida porque ela é usada em comunicações e também porque dá às moléculas e à água o tempo necessário para completar uma rotação. Dessa forma, um forno micro-ondas funciona através do processo de ressonância, transferindo energia para os alimentos. Ou seja, lembrando de novo, ressonância transfere energia, tá certo? Pode deixar aí no slide. Sabendo que a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas é de cerca de 3 vezes 10 à oitava, que é a velocidade da luz,
Qual é aproximadamente o comprimento da onda do micro-ondas presente no forno em centímetros, tá bom? Então a gente vai usar nossa formulazinha. Eu tenho uma velocidade, eu tenho uma frequência que está em gigahertz, tá bom? Então a velocidade é a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 ao oitavo. Eu tenho a frequência, que é 2,45 GHz. Aí, professor, beleza. E esse giga, o que é que a gente faz? Então a gente tem que lembrar lá do Instagram, né? Quando a gente tem K, a gente tem 1000 seguidores, né? Quando a gente tem M, a gente tem 1 milhão. Então quando a gente tem G, a gente tem 1 bilhão. Então aqui é 10 elevado a 3, 10 elevado a 6, 10 elevado a 9. Então aqui, ó, ele tem 2,45 vezes 10 elevado a 9 Hz. Pronto. Agora eu posso achar o comprimento da onda em centímetros. Então, V é igual a lambda F. Como ele quer lambda, então vai ficar lambda é igual a V sobre F. Né? O F vem dividindo e o V fica lá em cima. Então o V é 3 vezes 10 a oitava, dividido por 2,45 vezes 10 a nona. E aí vai dar, eu já fiz a conta, viu gente? Por isso que eu vou colocar, vai dar aproximadamente 0,122 metros. Lembrando que aqui é metros por segundo e aqui é 1 sobre segundo, corta segundo com segundo, sobra metros. Não tem resposta, ou tem a resposta ali a letra A, mas está errado, né, gente? Porque ele quer em centímetros, isso aí está em metros. Para eu transformar em centímetros, eu tenho que correr a casa duas casas para frente. Tá bom? Então, ele vai ter 12,2 centímetros. Tá bom? Esse aí... apagou, ficou apagado aqui, não foi o 10 a não. Deixa eu botar aqui mais para baixo, gente, para vocês entenderem. É 2,45 vezes 10 a nona. Tá bom, gente? Então, era um pouco de ondas, né? A gente tem que entender muito mais, mas entendendo esses conceitos, lembrando sempre da fórmula ondulatória, mas ainda tem outros conceitos, tem reflexão, refração, tem outros que a gente tem que aprender e entender, viu? Do mais, gente, é isso. Qualquer dúvida, estamos aí, estamos no grupo, estamos no YouTube. Assim que vocês precisarem, a gente tá aí para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.